nós aqui do Serviço da Infância, por ocasião, né, da Semana das Crianças e do Adolescente do Judiciário, que é promovido pelo CONCIGE, né, aqui do Tribunal de Justiça do Paraná. Inicialmente, a ideia era fazer uma coisa somente para os nossos pretendentes habilitados, porém, né, tendo em vista que é uma ferramenta nova, que bastante gente ainda está com bastante dúvida, inclusive nós, tá? Devo confessar que eu tenho certeza que eu não vou conseguir sanar todas as dúvidas de todo mundo que está aqui, mas a gente entendeu, né, que poderia ser um momento importante, né, de troca de experiência, e que a gente pudesse contribuir, né, de alguma maneira, para que todos os pretendentes que quiserem ter acesso, que eles pudessem, de fato, entender um pouquinho como é que funciona, porque a gente sabe que toda ferramenta nova gera dúvida, né, e é bem natural. E não pense que gera dúvida só entre os pretendentes, tá? Gera dúvida também entre nós, das equipes, a gente também está aprendendo a utilizar a ferramenta, e por isso que eu entendo que esse mini curso é muito mais um bate-papo, né, e que depois das coisas, conforme eu for falando, se for surgindo dúvida, vão colocando as dúvidas, que na medida daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente já descobriu dessa ferramenta, a gente vai poder compartilhar com vocês, tá bom? Durante esse nosso mini curso, eu tenho uma ajuda técnica aí das minhas colegas que estão nos bastidores, tá? Então, elas vão me ajudar a cuidar aqui do chat. Então, né, às vezes eu vou demorar um pouquinho para visualizar as perguntas de vocês, mas a Suzane e a Ana, minhas duas colegas, estão atentas ali. De repente, algumas coisas elas vão poder até tirar algumas dúvidas, né, que forem surgindo. Tá bem? Então, eu vou voltar ao compartilhamento da tela, só um pouquinho que já vai aparecer para vocês também. Carregando. Ok, acho que apareceu lá, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, dessa ferramenta, né, do nosso NA. Eu sou um pouquinho suspeita porque eu gosto bastante do SNA como sistema. Eu acho que ele é um sistema muito, muito interessante e muito intuitivo, né, para quem trabalha com ele mais diretamente. Eu sou servidora do Tribunal de Justiça desde antes da implementação do SNA, eu sou da época do CNA, e eu acompanhei toda essa mudança, né, de um cadastro para o outro. Então, eu entendo que o SNA ele teve muitas coisas favoráveis e muitas ferramentas que, aos pouquinhos, a gente está conseguindo fazer com que ele, de fato, fique cada vez mais completo. E essa ferramenta da busca ativa no SNA é mais uma ferramenta que, apesar de ser ainda muito nova, mas ela já vem com algumas coisas muito interessantes na maneira que ele está, né, funcionando. Então, vamos falar um pouquinho do conceito, né, da busca ativa. Então, a busca ativa, ela é a possibilidade de encontrar um pretendente habilitado para uma criança e para um adolescente que já esteja apto para adoção e que tiveram esgotadas as possibilidades de busca dentro do cadastro nacional e do cadastro internacional, com as famílias que eram compatíveis com o seu perfil. Então, hoje, como é que funciona, né? Eu vou partir do pressuposto que eu estou falando aqui com pretendentes já habilitados, ou pelo menos que já têm uma certa familiaridade com os termos da adoção, então eu não vou voltar muito na questão da habilitação. E eu estou vendo aqui que tem alguns colegas também que são, né, que são técnicos das comarcas, que já devem ter algum tipo de familiaridade com o sistema, então eu vou partir desse pressuposto. Se no final a gente tiver tempo e vocês ainda tiverem com dúvida, eu volto um pouquinho, mas eu vou falar primeiro, assim, então, dessa questão da busca. O sistema hoje, ele já faz buscas diárias para todas as crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção. Seja aquela busca manual feita pelas comarcas, pelos técnicos das comarcas, seja a busca automática daquela varredura do sistema que faz todas as noites para buscar vinculação
de crianças e adolescentes disponíveis para adoção com os pretendentes que têm um perfil compatível. Mas aí, veja, aqui é a busca regular dentro do sistema, nós não estamos ainda falando de busca ativa. Por que que é importante que exista uma iniciativa do CNJ no sentido de buscar maior visibilidade para esses perfis que não estão buscando, conseguindo adoção regular dentro do cadastro do SNA. Então, mais de 400 crianças e adolescentes esperam por uma nova família, ao passo que há 2.300 pretendentes habilitados, isso eu estou falando só do estado do Paraná, tá, gente? Então, a discrepância entre esses números acontece porque a maioria das crianças e adolescentes não se encaixa no perfil mais procurado pelos interessados. Então, no Paraná, 76% das crianças possuem mais do que 6 anos, apenas 40% não têm irmãos, e mais da metade não é branca, tá? Então, esses dados eles foram tirados do SNA em maio agora de 2022. Até setembro de 2022, nós tivemos 2.305 adoções dentro do Cadastro Nacional do SNA. Mas veja, somente 170 desses perfis adotados eram maiores de 12 anos. E eu ainda faria um parênteses, como alguém que já trabalha com esse sistema desde a sua implantação, que possivelmente uma boa parte desses eles foram adotados junto com um grupo de irmãos, poucos, né, foram adotados sozinhos. No dia 15 de setembro, estavam disponíveis para adoção 4.140 crianças dentro do sistema. Porém, só 1.360 são menores do que 10 anos. E, de novo, eu saliento, muito possivelmente, a grande maioria dessas 1.360 faziam parte de grupo de irmãos ou tinham algum tipo de deficiência. Então, todos os dias nós temos uma média de 2.328 crianças não vinculadas, né? Então, esse dado de 2.328 é de 15 de 9 agora de 2022. Mas, acompanhando o sistema, a gente percebe que existe essa continuidade, né? Numa flutuação de uma média de 2.000 crianças e adolescentes que não encontram pretendentes compatíveis com os seus perfis dentro do cadastro, tá? E aí surge a nossa necessidade da gente buscar, então, uma nova ferramenta, né? Uma nova ferramenta para dar mais visibilidade na busca para direito, porque essas crianças e adolescentes têm os mesmos direitos de garantir os seus direitos de convivência familiar do que qualquer outra criança e adolescente, né, no Brasil. Então, através da portaria 114 de abril de 2022, o CNJ instituiu, então, essa nova ferramenta, e lá dentro dessa portaria tem toda a regulamentação em relação a como que é o funcionamento. Qualquer pessoa que quiser pode buscar ali pelo número da portaria lá no site do CNJ, você vai localizar e você consegue ler detalhadamente todas as regrinhas lá, como é que o sistema funciona. Eu vi que na nossa reunião aqui tem também a Cris é servidora aqui do TJ, ela que também me ajuda aqui, né, a gente divide a responsabilidade da alimentação dos dados no sistema do SNA, e essa parte, né, da parte de legislação é ela que é mais expert. Então, se surgir alguma pergunta nesse sentido, também, né, ela pode ajudar a responder ali no chat. Então, a ferramenta de busca ativa dentro do Sistema Nacional de Adoção já é uma coisa que já vinha sendo pensada há algum tempo, já era uma demanda, né, especialmente quem é de grupo de apoio sabe que se fala muito de busca ativa dentro dos grupos de apoio, especialmente naqueles que são vinculados à ANGAD, mas, assim, fora aquelas iniciativas dos estados, e eu não vou nominar todas, porque eu seria completamente injusta, porque existem ótimas ferramentas em muitos lugares, mas eu vou puxar o saco só daquele que a gente tem no Paraná, que é o A.DOT, que realmente funciona muito bem, mas precisava de uma ferramenta nacional para que a gente realmente conseguisse dar mais visibilidade. E o SNA, ele veio, nessa ferramenta da busca ativa, suprir, né, essa lacuna, né? Então, ele é mais uma modalidade de busca que ele vem complementar. Então, essa ferramenta, ela não vem competir com as outras ferramentas que existem já nos estados. Ela vem só
ampliar a possibilidade de visibilidade e de adoção dessas crianças e adolescentes, daquelas mais de 2.000 crianças e adolescentes que não estão conseguindo encontrar as suas famílias, tá? A grande maioria das crianças e adolescentes que estão no SNA, elas vão continuar sendo adotadas pelo cadastro regular. A busca ativa, ela não vem dentro do sistema para querer burlar nada do que já acontecia. Essa ferramenta, ela só vai estar disponível para aquelas crianças que não encontram pretendentes dentro do seu perfil na busca regular, tá? Então, as crianças e adolescentes que não encontraram, que tiveram a sua busca infrutífera dentro do cadastro, elas vão ser disponibilizadas pelo sistema de busca ativa pelas equipes, tá? Então, as equipes técnicas das comarcas que vão disponibilizar essa busca. E essa busca, para quem é do Paraná e que já trabalhou, que já baixou o aplicativo do A.Dot, a maneira, ela é muito semelhante. Então, as equipes, elas vão fazer fotos, vídeos, vão descrever, vão criar descrições a respeito daquelas crianças e vão disponibilizar lá aquela criança, aquele adolescente, dentro do seu perfil, para busca ativa. A maioria, né, isso é bem importante para quem é pretendente, a maioria não, eu diria que, né, que todas as crianças que vão para a busca ativa, elas vão ter um perfil que é aquele perfil que não é contemplado pelos pretendentes que estão habilitados, porque senão aquela criança vai ser adotada pelo cadastro regular. Então, a maioria dessas crianças vão ter perfis pardas, pretas, com algum tipo de deficiência, com doenças, acima de 12 anos, e quando abaixo de 12 anos, elas possivelmente estão dentro de um grupo de irmãos. Então, se você tiver dúvida em relação a esses perfis, né, alguma coisa que eu falei em relação à parte de legislação, você pode procurar aqui, ó, nesse link do CNJ. Você entrar lá pelo CNJ e procurar os programas e ações de adoção, você vai encontrar essas informações, tá? Então, aqui é a tela do SNA para quem trabalha com SNA, tá? Então, quem aqui, né, no nosso grupo for técnico e tiver a senha de acesso como técnico, essa é a tela que você vai enxergar, né? Então, para quem é pretendente, não é essa tela que vai olhar. Mas eu quis trazer para vocês entenderem aqui, ó. Nessa área aqui, é a área que tem os links, os alertas, que a gente confere diariamente dentro do SNA. Então, aquelas situações que exigem atenção imediata, aquelas perfis que estão vinculados para adoção, os que estão aptos para adoção, e aqui já existe, ó, os 2 lugarzinhos que aparecem as nossas crianças e adolescentes que estão disponíveis para busca ativa e que tem manifestação de pretendente para busca ativa, tá? E aí, aqui embaixo tem, né, os alertas em relação aos pretendentes, tá? Aqui também tem mais um alerta em relação a quando a busca está suspensa e tal, mas isso aqui é mais a título de curiosidade para vocês entenderem que existe também para as equipes, né, para as equipes que trabalham com o SNA, coisas bem claras para que a gente tenha uma monitoria em relação às indicações de busca ativa, tá? E aí a gente passa, talvez, para a dúvida da grande maioria de quem está aqui hoje, que é o acesso aos pretendentes já habilitados, tá? Os pretendentes habilitados, aqui eu não coloquei o endereço separado, mas se você olhar aqui em cima, ó, lá no site do SNA, é só você procurar o acesso a pretendentes e você vai ter acesso a esta tela aqui, ó, que é essa área branquinha aqui. Nessa tela, você vai conseguir ter acesso aos teus dados dentro do sistema através do teu CPF e do número do teu processo de habilitação. Apenas números, sem traços e sem pontos em ambos os casos. Tá, Fran, mas eu não sei qual é o número do meu processo. Vai lá na vara de infância a qual você foi cadastrado e pede. Possivelmente, em algum momento, você recebeu alguma intimação a respeito da tua habilitação. Lá vai ter o teu número. É um número bem grande, com tracinho, ponto, vírgula, 2020, 2019, 2018, de acordo com o ano que você foi habilitado. Então, desse número grande, você vai tirar todos os pontos e traços e vai colocar aqui,
e o teu CPF você vai colocar aqui, e você vai iniciar. É a partir daqui que você vai ter acesso aos teus dados, da maneira que eles foram colocados, ou quando você fez o pré-cadastro, ou quando você foi habilitado pela tua comarca, em relação ao perfil, aos seus dados pessoais, é aqui que você vai ter acesso. O que eu quero chamar a atenção nessa situação? Sugestão minha, atualize o teu e-mail. Se você não colocou e-mail lá atrás, quando você se habilitou, ou se você não se lembra se colocou, entra lá e confere. Por quê? Existe já um vislumbre de que esse acesso vai mudar e que ele vai ter uma senha, que não seja só o CPF e o número de habilitação, que você vai poder criar uma senha para que você acesse aos teus dados. E isso vai ser feito através dos dados de e-mail. Ainda não tem um prazo para isso acontecer, mas já existe isso. E além disso, né, para além, o e-mail é a maneira de comunicação do sistema, tanto do SNA regular quanto do SNA busca ativa, com as coisas que você está fazendo em relação à tua busca ativa. Então, você precisa ter o e-mail cadastrado para que você tenha esse acesso de comunicação. Manter os seus dados sempre atualizados, gente. Nome, CPF, essas coisas estão lá, não vão mudar nunca, mas o teu endereço muda, o teu telefone muda, o teu e-mail muda. Então, tudo que você puder fazer em atenção ao teu pedido de habilitação vai facilitar e vai mostrar para as equipes e para o juiz que você vai manifestar o interesse na adoção, que você realmente está interessado naquilo, que você está fazendo uma atitude adotiva positiva em relação ao teu processo. É de responsabilidade dos pretendentes cuidar do prazo de reavaliação e refazer o curso preparatório a cada 3 anos. Em alguns locais, e aí eu vou falar que aqui, na minha comarca, isso eu vou falar assim, como né, Francisco Beltrão, Paraná, a gente consegue, né, mas isso é um trabalho nosso aqui da vara, perceber quando, porque tem um alerta lá no SNA, e a gente realmente entra todos os dias, quando existem os processos que estão perto do prazo de vencer. E, eventualmente, a gente, né, consegue fazer contato com os pretendentes antes do processo vencer. Mas essa não é a regra do jogo, né? A gente faz porque a gente tem essa atenção com os nossos processos e porque, neste momento, o fluxo de processos nos permite fazer isso. Mas, como via de regra, as varas não cuidam disso, tá? Elas não cuidam do teu processo, de qual que é o tempo de você pedir a tua reavaliação. Então, 120 dias antes do teu processo vencer, do data da sentença que você foi habilitado, tá? Então, você olha lá, pelo dia que você foi intimado que você está habilitado, daquela data você tem que contar 3 anos. 120 dias antes, você já precisa entrar em contato com a tua vara para solicitar a tua reavaliação e, se você tiver condições, já se preparar para refazer o curso. Porque, apesar dele não ser obrigatório em todas as reavaliações, muitas varas já exigem que você refaça o curso a cada 3 anos também. E você só vai conseguir entrar no sistema, isso não é só no sistema para fazer a busca ativa, é no sistema para você ter acesso aos seus dados, se o teu cadastro estiver totalmente ativo, sem nenhuma pendência de erro, senão você não vai conseguir entrar. Então, se você está fazendo o passo a passo aqui certo em relação ao teu CPF, número do teu processo, e não está conseguindo entrar, muito possivelmente tem algum erro no teu cadastro, e é importante que você vá na vara de infância da tua comarca para conferir isso. Por que eu não estou conseguindo ter acesso, tá? Preciso responder alguma coisa por hora, meninas? Posso seguir? Tá. Então, aqui, ó, aqui, quando você clicar lá e os seus dados derem certo, essa é a tela que você vai visualizar. Registro do pretendente, os dados do teu registro, que aqui vai estar assim, ó, por quanto tempo a tua habilitação é válida, não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu quis fazer o print da tela exatamente como ela está lá, né, porque você pode tirar, depois entrar com o teu e você vai enxergar exatamente isso. A data da tua classificação
e até quando que a tua classificação é válida. Então, veja, a classificação foi a data da sentença, válido por exatamente 3 anos. Aqui tem um texto falando em relação à tua colocação e tal, eu não vou entrar nesse mérito, porque não é o nosso tema de hoje. Aqui fala a tua posição no estado, na tua cidade, e se para quais estados que você está cadastrado. O que eu quero que vocês atentem é aqui, ó, as características das crianças que você está habilitado, tá? Isso você não consegue mexer, isso é só a equipe técnica ou a vara de infância da tua comarca que vai mexer, e para você mexer com isso, você tem que fazer a solicitação processual. E aqui os dados do pretendente, ó. Nesses dados do pretendente você tem acesso, e é aqui que eu falo para vocês colocarem o e-mail, manter telefone atualizado, né? Então, assim, para você ficar de olho em relação aos teus dados e como que as comarcas irão entrar em contato com você. Ah, eu moro no interior, não tem telefone. Essas observações, elas têm que estar ali, porque senão as equipes não têm, ou as varas de infância que vão fazer as buscas no sistema não vão adivinhar qual que é a melhor maneira de entrar em contato com você, tá? É tua responsabilidade. Uma pergunta, deixa eu ver. Enquanto técnicos, a inclusão dos dados da criança e adolescente na busca ativa dentro do SNA só será realizada após esgotada a possibilidade internacional também? Sim. Um dos documentos necessários para que você coloque a criança como busca ativa é aquela certidão de que você já fez a busca municipal, estadual, nacional e internacional. Com aquela certidão negativa e com a decisão judicial permitindo a busca ativa, que você vai conseguir habilitá-la para busca ativa, tá? Aqui lembra ali, ó, na tela anterior? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui, ó, dados do pretendente. Aí, seguindo, ó, dados do pretendente, né, quando é casal, pretendente 1, pretendente 2, e aqui, ó, existe agora essa teclinha que se chama busca ativa. Aqui fala um pouquinho da lei, né, do ECA, do qual é o objetivo da busca ativa, como utilizar a ferramenta, que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho, e aqui, ó, é o botãozinho que você vai clicar para você ingressar na busca ativa. Todos os pretendentes habilitados com seu cadastro regular, em dia, sem pendências, podem ingressar, não importa para qual perfil você está habilitado. Se eu fui lá, a França habilitou para uma criança de até 1 mês de idade, eu posso entrar aqui e ter acesso aos dados de busca ativa, tá? Não importa o perfil que eu tenho, eu posso entrar na busca ativa. Aí, eu falei que eu ia esmiuçar ali toda aquela fala. Então, assim, ó, isso aqui o sistema te traz, então não precisam anotar nada. O sistema vai te dizer isso aqui, ó, utilizando a ferramenta de busca ativa. Na busca ativa, você vai selecionar o estado que você está procurando. Caso tenha interesse em alguma criança e adolescente, você vai clicar no coraçãozinho e aí você vai colocar ele na lista de favoritos. Na listagem de crianças e adolescentes favoritos, é possível excluir a criança e o adolescente se você não possui interesse. Então, assim, você colocou lá, favoritou 10 perfis. E aí, depois você vai olhar, vai ler as descrições e vai querer excluir alguns. Você pode fazer isso. Isso quando está na lista de favoritos. A lista de favoritos tem o intuito de organizar a pesquisa de crianças e adolescentes pelo pretendente. A criança e adolescente listado nos favoritos não tem vínculo formal com o pretendente. Para isso, é necessário uma manifestação de interesse. Para visualizar os dados da criança e adolescente, você clica no nome da lista dos favoritos. Então, você vai favoritar, clicar no nome daquela criança, daquele adolescente, para você ter acesso à descrição. Você só vai ter acesso à foto antes, né? E você vai favoritar para você poder ter acesso aos dados. Ao visualizar os dados da criança e adolescente, aí é possível você fazer o interesse formal. Ao manifestar o interesse, informe qual que é a tua disponibilidade de tempo e o porquê que você está interessado. Depois de manifestar o interesse, não é possível cancelar a manifestação formal por 20 dias. Este prazo é o prazo destinado aos juízes e às equipes para fazer a análise dessa manifestação.
só é possível manifestar interesse por uma única criança ou adolescente ou um grupo de irmãos que você favoritou, tá? Você não consegue manifestar interesse para mais de um perfil. Você pode favoritar muitos, mas você pode manifestar o interesse por uma criança ou adolescente ou por um grupo de irmãos de cada vez. A manifestação de interesse registrada pelo pretendente é analisada pelo magistrado. Por favor, aguarde o retorno. Caso não haja retorno após 20 dias, a manifestação de interesse poderá ser cancelada e o pretendente poderá realizar uma nova manifestação de interesse. Isso aqui está tudo lá no site. Isso é o que você vai ter acesso quando você clicar aqui, tá? É isso aqui, ó. É nessa tela que você explica isso que eu acabei de ler. Aí tem toda essa explicação. E aí, daqui, você passa para a tela que efetivamente vai ter a busca das crianças e dos adolescentes. Aqui, a pessoa que está buscando as suas informações, se for um casal, os dois, né? Ainda não tem nenhuma manifestação, ó. Aqui vai aparecer as crianças e adolescentes que você favoritou. Aqui você vai poder selecionar os estados, tá? E a faixa etária que você quer procurar. E aí embaixo, tá vendo que eu coloquei a seta aqui, eu não vou mostrar, mas aqui, hoje, se você entrar na hora que a gente terminar aqui, você já vai encontrar vários perfis de crianças e adolescentes que já estão disponíveis para busca ativa. Alguns têm só imagens, alguns têm imagens e vídeo, outros não têm imagens porque não foi autorizado pelo juiz, e ele tem só a descrição, então você tem que ir lá e você vai olhando. E aí você pode ir colocando o coraçãozinho para aqueles perfis que você considera que tem a ver com o seu interesse, e aí você vai, você tem todo lá, tudo que tiver, se tiver 200 crianças e adolescentes disponíveis, você vai ter acesso a todas, tá? A não ser que você coloque o filtro ali de faixa etária, né? Se você filtrar a faixa etária, alguns não vão mais aparecer para você. Mas se você deixar todas as idades, você vai ver todos. Por que é importante a questão do estado, gente? Lembrem-se que se você manifestar, por exemplo, eu sou do Paraná, se eu manifestar interesse para uma criança lá do Acre, eu que preciso ir até lá para conhecer essa criança e esse adolescente, né? Todo o custo, todo o tempo que eu vou ficar, todo o deslocamento é de minha responsabilidade. Então, é importante que você também entenda qual que é a tua possibilidade, porque quando vem aqui um pretendente para se habilitar e me fala assim, não, a gente aceita em todos os estados. Tá, mas você tem que pensar muito bem, né? É muita responsabilidade você pensar, né, no custo de que isso vai ter. Então, é importante você saber também dentro das suas possibilidades. Lembrando, favoritar é diferente de manifestar interesse. Então, neste momento, você pode favoritar quantos você quiser, tá? Deixa eu voltar ali, então. Manifestar interesse formalmente, inativo ou habilitado, por qual período? Sim, eu já vou falar certinho em relação a esse prazo, porque tem algumas situações que mudam um pouquinho, tá, Felipe? Só um instantinho que eu já vou chegar lá. Então, aqui, ó, você vai ter acesso a todas as crianças e adolescentes disponíveis, né, pelo primeiro nome, não vai ter nome completo nem iniciais, é o primeiro nome daquela criança e a data de nascimento para você saber a idade, tá? O sistema não mostra os dados de saúde, a não ser que a equipe tenha colocado esses dados de saúde na descrição, mas não é obrigatório, então vai depender de você manifestar o interesse, às vezes, para você ter acesso a algumas informações. O perfil ele fica disponível até 5 manifestações de interesse ou 10 dias. E aí, esses 5 pretendentes que se manifestaram interesse numa mesma criança ou adolescente, ou num mesmo grupo, ele vai ser enviado para análise do juiz e da sua equipe, e aí essa escolha ela não é necessariamente cronológica. Lembrem-se que, dentro do cadastro regular, você vai ser chamado de acordo com a ordem cronológica de habilitação, né? Essa fila é respeitada criteriosamente dentro do sistema regular de busca. Na busca ativa, não. A busca ativa, ela permite ao juiz e à equipe avaliar daqueles pretendentes que manifestaram o interesse, qual que é o que mais se adequa ao perfil daquela criança, daquele adolescente ou daquele grupo de irmãos, tá? De acordo com as necessidades daquelas crianças, porque uma coisa que a gente nunca pode esquecer,
a adoção, ela não está para encontrar filhos para os pretendentes. Ela está para encontrar famílias para as crianças e adolescentes que precisam. Então, a escolha, ela vai partir desse pressuposto, tá? A busca, ela só está disponível para pretendentes nacionais, tá? E não identifica a cidade da criança. Então, quem é pretendente internacional, que está lá no Busca Ativa, nos cadastros de adoção internacional, não pode ter acesso, não vai ter acesso à Busca Ativa. Só os pretendentes dentro do Brasil. E não identifica a cidade, tendo em vista que algumas cidades pequenas, às vezes, fica muito fácil de identificar, né? Então o sistema, ele toma esse cuidado. Em relação ao grupo de irmãos, você pode manifestar interesse em parte desse grupo, pode, né? Como tem hoje em dia nas buscas ativas, especialmente da ANGAD, né? Quando a gente recebe, quem é de grupo de apoio vai saber, ou quem já participa de algum tipo de busca da ANGAD vai entender que às vezes já existe na descrição da criança a possibilidade de separação. No busca ativa do SNA também existe essa possibilidade, e quando não existe, você pode escrever que você não tem interesse no grupo inteiro, mas em parte do grupo. Mas essa manifestação, ela vai ser avaliada pelo juiz, porque existem algumas situações que é impossível separar. Então, ou você adota todos, ou você não adota nenhum. Mas existem essas ferramentas que o sistema pode possibilitar essa divisão desse grupo, né, dentro daquelas regras estabelecidas pelo juiz. O pretendente habilitado deverão se comprometer em preservar a identidade e a imagem das crianças e adolescentes, sendo vedado o repasse e a divulgação das informações sob pena de responsabilidade civil e criminal. Eu acho que essa frase aqui, né, é super importante, gente. Quando a gente está habilitado, e eu sei porque eu acompanho o grupo de apoio aqui de Beltrão desde 2014, e eu sei que é uma situação que causa muita ansiedade. Então, a gente fica naquela possibilidade da busca ativa, a gente se empolga, né, e de repente a gente vai fazer um print da tela, ou vai, né, tirar uma foto do computador e vai mandar no grupo da família, enfim, vai se empolgar. E não necessariamente aquela criança vai ser tua, porque você está manifestando interesse dentro de um cadastro de busca ativa, você não tem garantia. Então, você não pode divulgar essas informações, elas são sigilosas, lembrando que os processos de criança e adolescente seguem em segredo de justiça, e você está tendo acesso a isso como parte de um processo de garantia de direito. Então, você vai poder ter acesso, mas você não pode divulgar isso sob pena de responsabilização criminal, tá? Então, aqui, ó, quando você manifesta o interesse, então, voltamos lá, ó. Você olhou a criança, favoritou, teve acesso aos dados, você vai ter o botãozinho manifestar interesse. Quando você manifesta interesse, aparece essa tela, tá vendo aqui, ó, tem um pedacinho de uma imagem de uma busca ativa, de duas irmãs, né? E aí, aqui do ladinho, o botão de manifestar interesse, e aí aqui pergunta, ó, em quanto tempo você estará disponível para conhecer? Sabendo de que estado que é a criança, você sabe em quanto tempo que você pode estar disponível. Não, eu estou disponível semana que vem e posso ficar durante tanto tempo. E descreva, com menos de 1000 caracteres, o motivo do seu interesse. Você vai falar um pouquinho do porquê que você se interessou naquele perfil, tá? Aqui, nessa outra tela, quem acessa no celular, ó, da mesma maneira, tá vendo, ó? Você manifesta o interesse, aqui já é uma criança real também, ó, uma criança de 6 anos, tem os dados dela, do estado do Paraná, feminina, data de nascimento, aqui tem o nome dela, que tá com essa tarja na frente, aqui, ó, em quanto tempo e o porquê que você quer conhecer a criança. Então, aqui no celular, você vai clicar aqui. Então, é a mesma tela que eu tinha aqui no computador, você vai ter aqui, né? Mas aqui ele já tinha manifestado, né, interesse e já estava na hora de escrever. E aí você não vai ficar sem retorno. Imediatamente você já vai receber no teu e-mail, né? No dia que você fez a manifestação, você vai receber, ó, para você, que é o teu e-mail, a criança que você se interessou, que aqui também tem um nomezinho, ó, e esse é aquele e-mail automático do SNA, por isso que eu falei da importância da gente ter os dados cadastrados lá, tá? Então, esse é o primeiro sinalizador de que você
que você está na lista de manifestação por aquela criança. Ó, desejamos mas aqui nesse caso a criança já tinha sido vinculada com outro pretendente, tá? Mas eu já vou falar disso também. Aqui, ó, a manifestação está ativa, esse ainda continua sendo a tela do pretendente, o nome da criança, o dia que você pediu a manifestação, ó, data para solicitação do cancelamento, né? Que é os 20 dias depois que você manifestou o teu interesse. Aqui, como que a pessoa disponibilizou, né, que vai conhecer em uma semana, temos interesse porque tem interesse, aqui já não tinha mais nenhuma criança favorita na lista desse pretendente, e aqui está escrito, ó, você manifestou interesse ou foi vinculado com outra criança, aguarde decisão judicial ou cancele sua manifestação após 20 dias. Então, a pergunta aqui do Felipe é aqui, ó, esse é o primeiro ponto. Você precisa aguardar a manifestação da equipe. Então, se você manifestou interesse formal, você fica vinculado a isso e não pode participar de busca ativa dentro do SNA nesses 20 dias. Durante esses 20 dias, a equipe do juiz vai avaliar o teu perfil e vai vincular você àquela criança ou vai recusar esse vínculo. E aí, você volta para a busca ativa. Se em 20 dias a equipe não der retorno, você mesmo pode vir aqui e cancelar. Esse é o primeiro ponto da pergunta do Felipe, tá? Você vai ficar inativo na busca ativa. Porém, no cadastro regular, você não fica inativo, porque você não está vinculado a ninguém. Você só vai ficar inativo para busca regular se você iniciar e for vinculado, e for aceito naquela tua manifestação, tá? Então, por exemplo, eu manifestei interesse num grupo de irmãos, mas eu estava já na primeira colocação na minha comarca e amanhã surgiu uma situação de uma adoção dentro da minha cidade, e eu não fui vinculado ainda com aqui. Eu vou aparecer para essa criança na minha cidade e eu vou poder adotar dentro da minha cidade fora da busca ativa. Porém, se na manifestação do interesse a equipe vinculou você, aí você vai sair da lista da lista regular pelo período que vai ser feita essa aproximação, se vai ser efetivada a adoção ou não. Aí vai depender de como vai ser o andamento processual, tá? Então, manifestado interesse, você aguarda análise. Após esse prazo, se não tiver resposta, você vai ter aqui um botãozinho que você vai poder cancelar e retirar o teu interesse. Manifestar interesse não acarreta prejuízo ao pretendente, mesmo que você seja recusado, tá? Porém, você poderá ser suspenso se você iniciar a adoção e desistir, né? Então, isso seria uma desvinculação por motivo grave, e aí você vai ter que ser reavaliado para voltar para a fila de habilitados. E após vincular com uma criança, você não vai, né, visualizar outros perfis. Então, a manifestação não te traz prejuízo nenhum. Mesmo que você manifeste e seja vinculado, se você mudar de ideia nesse período, também não tem prejuízo nenhum. Você pode dizer que você repensou, que é muito longe, que vai ficar inviável financeiramente, a equipe vai te desvincular. Isso não vai acarretar prejuízo. Porém, se você iniciar o período de aproximação, iniciar o processo de adoção, e aí desistir no meio do caminho, aí sim você poderá ser suspenso e aí necessitar de uma reavaliação para voltar para a fila de habilitados, tá? O teu interesse, manifestar o interesse na busca ativa não muda a tua ordem cronológica dentro do teu cadastro de adoção regular, tá? Não muda. E essa manifestação não impede que você seja chamado nas adoções regulares, tá? Só vai impedir, lembra que eu falei agora há pouco, se você tiver vinculado. Um ponto importante, não muda o teu perfil. Quando você fala assim, eu quero fazer busca ativa, você não precisa ir lá no teu processo e pedir a ampliação do perfil, como muitas vezes acontece nos processos da ANGAD, né, nas outras adoções, que aí a gente precisa que os pretendentes mudem o perfil para que a gente conseguisse vincular no SNA antes de a gente ter essa ferramenta. Até então, é necessário. Dentro da ferramenta de busca ativa, dentro do SNA, não muda. E da mesma maneira que você não sai, assim, manifestei interesse, você continua na tua vez, não tem problema nenhum.
A manifestação do interesse é retirada pela vara responsável pela criança e adolescente dentro daqueles 10 ou 20 dias de avaliação, né? Que daí é a mesma situação. Então, aqui, ó, essa tela que você está vendo aqui é uma recusa já, ó. Agradecemos imensamente os que manifestarem interesse, já foi definida a aproximação daquela criança com uma nova família, o habilitado já foi informado, desejamos que os demais encontrem seus filhos em breve. Então, esse é o retorno, de novo eu falo, o sistema ele se comunica com você. É uma mensagem automática? É, mas é a comprovação de que você está lá, de que as coisas estão acontecendo, tá? Vamos voltar lá. E aí, assim, manifestou interesse, a equipe avaliou o teu perfil, e aí você foi vinculado. O início do processo de adoção, ele é muito semelhante daí a um processo de adoção que acontece nas adoções regulares, né? Você vai ser vinculado, então não precisa alterar o perfil, né, para o qual você estava habilitado. Se você estava habilitado para uma criança de 1 ano, mas você manifestou um interesse numa adolescente de 12, você vai poder adotar sem problema nenhum, sem precisar alterar a tua habilitação original. E isso é um ponto bem importante. Essa adoção de busca ativa, ela não é descontada daquelas adoções que você se habilitou originalmente. Então, por exemplo, eu me habilitei para até duas crianças de até 10 anos. E eu adotei uma criança no cadastro regular. O sistema vai mostrar para nós que você já adotou uma e que está apto para adotar mais uma. Na questão da busca ativa, isso não existe. Quando você faz um processo de adoção dentro da busca ativa, você estava habilitado para duas crianças de até 10 anos, você adotou um adolescente de 15, você vai continuar habilitado para duas crianças de até 10 anos e você não vai perder a vez, mesmo que você conclua o processo de adoção. Porque no cadastro regular, quando você adota uma criança e está apto para mais uma, aquela sentença que iniciou o estágio de convivência com a primeira criança vai reclassificar você para ir para o fim da fila para uma nova adoção. No caso da busca ativa, isso não acontece. Se você era o terceiro da tua cidade, você continua sendo o terceiro mesmo que você tenha adotado e não diminui daquelas habilitações que você já tinha. Porém, obviamente, né, se a gente for pensar do ponto de vista de equipe técnica, eu vou te falar, se for aqui na minha comarca, muito possivelmente a gente vai indicar que essa família seja reavaliada. Porque, por óbvio, modificou, alterou o sistema familiar. E aí eu acredito que seja importante uma nova avaliação, né, pela equipe técnica para entender se de fato aquela família, né, continua com aquele desejo, se de fato aquilo ainda faz sentido, mas o sistema em si, ele não vai tirar você, não vai reclassificar você, tá? Você vai ficar suspenso pelo igual período que durar o estágio de convivência, né? A partir do estágio de convivência, ou 6 meses, quando ocorrer a adoção, você fica suspenso e depois você volta. Não tem problema nenhum, você vai voltar para o mesmo lugar que você estava na fila. Mas, se estivesse em processo de adoção e desistir, o sistema vai suspender e pedir uma reavaliação, tá? Deixa eu só ver aqui, deixa eu ver, Rosana, a última, reclassificar pela data do início da aproximação, não pela data da conclusão da adoção. Isso, pela data do início do estágio de convivência. Ele reclassifica quando você inicia, né, quando sai a guia de desacolhimento, que a criança formalmente for desacolhida, aí o sistema reclassifica a partir daquela data da guarda, Rosana. Mais alguma pergunta aqui? Podemos seguir? Tá. Eu acho que de relação a sistema, assim, da questão mais formal, eu falei do que eu tinha imaginado, tá? Eu não sei se foi bem clara, mas acredito que em relação ao sistema, né, a usar ou você manipular o sistema, eu falei tudo que eu tinha buscado. Agora, eu só não quero terminar a minha fala sem a gente pensar que a busca ativa é uma ferramenta maravilhosa, gente. Seja ela pela Angad, pelo A.dot, pelo FNA que está iniciando agora, seja qualquer outra experiência e iniciativa de busca ativa de qualquer lugar que você resida. Mas, sempre pensando que a busca ativa, ela precisa ter muita responsabilidade.
tanto por parte das equipes técnicas que realizam a busca ativa, para saber se aquelas crianças e adolescentes estão realmente preparados, porque é uma exposição maior, né? Mas, especialmente, hoje eu quero falar com os pretendentes. É muito necessário você ter responsabilidade para usar essa ferramenta. Porque é óbvio que você vai entrar ali e as fotos, elas, de repente, vão instigar você, que já está ansioso, que está com o quarto pronto, às vezes, para receber seus filhos, a manifestar interesse sem pensar se, de fato, aquele perfil daquela criança, daquele adolescente, atende às tuas expectativas. Você tem que saber qual que é o teu limite, o que cabe na tua vida. E não utilizar a ferramenta de busca ativa como uma maneira de furar fila. Ou assim, eu vou ampliar o meu perfil para adotar mais rápido. Porque a adoção é um processo de filiação muito desafiador. A ferramenta, né, a adoção pela busca ativa, eu entendo que ela é ainda mais desafiadora, porque os perfis dessas crianças, eles são peculiares. Essas crianças e esses adolescentes tiveram uma vivência muito diferente daquelas outras. E não necessariamente eu vou dizer que é melhor ou pior, mas a tendência é que seja um processo com um pouco mais de desafios. Então, você tem que estar muito preparado. Se você é um casal, vocês têm que estar muito preparados e têm que estar muito em sintonia, que é exatamente isso que vocês querem. Então, por isso, aquele mecanismo de favoritar, aquele mecanismo de você ter tempo de pensar, você tem aqueles 10 dias ali que a comarca vai avaliar para ver se você tem, né, perfil para aquela adoção. Você tem tempo de pensar. Se você manifestou e desistiu, tá tudo bem. Mas você não pode ser irresponsável e mexer com o sentimento de uma criança e do adolescente em relação a uma expectativa de uma vinculação familiar, se de fato você não se sente preparado para aquilo. Então, é muito importante que você esteja amparado, que você não... E não é só você, é teu companheiro, a tua companheira, se você a tua família, é o teu círculo de relacionamento, é participar de grupo de apoio, porque é somente através desse amadurecimento, dessa preparação ativa, que você, de fato, vai conseguir dar conta das dificuldades que vão surgir na adoção. Porque vão surgir, gente. Vão surgir. Não existe, não é um mundo só bonitinho, colorido. Ele vai ter desafios. Então, você precisa ter esse suporte. Você tem que entender se na tua cidade, se na tua comarca tem uma equipe para te ajudar, tem um grupo de apoio para te orientar, quem são os profissionais que vão poder te ajudar, porque existem muitas demandas, sim, né, na busca ativa. Se a gente está pensando que a busca ativa, ela, em geral, já é a última esperança dessas crianças e adolescentes terem uma família, porque dentro do cadastro regular, ela já está lá e não está conseguindo. Então, você precisa realmente entender se aquilo é sólido dentro de você, para que você faça isso com muita responsabilidade, porque não tem para quem devolver, né? Mais informações sobre o sistema em si, aí agora eu estou falando com os meus colegas das equipes. O manual do próprio sistema é maravilhoso, gente. Ele está atualizado, cada mudança, eles atualizam o manual, então não adianta você baixar lá o manual que você baixou e imprimiu ano passado, não é o mesmo manual que está lá hoje. Então, olha de novo, e quando você vai consultar, existe já o passo a passo, né, agora para os colegas que precisam ver o que fazer com as suas crianças e adolescentes, tem lá no manual. E o workshop de busca ativa, que foi realizado pelo CNJ, pelo ESMA da Paraíba, com a Isabelle, que é, né, a desenvolvedora do sistema, é quem está organizando toda essa ferramenta do SNA, né, ela e a pequena equipe dela, que esse link aqui, se você buscar lá no YouTube por esse nome, você vai conseguir encontrar. E aí é uma fala de umas 3 horas que ela dá mais detalhes, mas inclusive os pretendentes, se quiserem assistir, podem ficar bem à vontade também, tá? Lá ela mostra alguns detalhes que eu não consegui falar aqui por ocasião do nosso tempo, mas se vocês quiserem, né, vale a pena também, para tirar até algumas curiosidades. Lá também ela respondeu várias perguntas dos pretendentes, então eu acredito que também possa ajudar a clarear as dúvidas que por eventualidade eu não consegui responder, tá? Eu acho que é isso. Se não tivermos mais dúvidas, né, me coloco à disposição. Quem me conhece sabe que eu tenho, né, total disponibilidade, né, todo mundo que já me chamou ali,
no WhatsApp, podem me chamar, que, né, em relação à informação, eu sou apaixonada pelo trabalho com adoção. Eu trabalho no judiciário desde 2014, e desde então, assim, o trabalho com adoção é a parte que brilha os meus olhos. Então, sempre que eu posso, né, eu tento partilhar um pouco do que eu sei e ser essa ponte que as crianças e os adolescentes precisam para encontrar suas famílias. Então, fiquem bem à vontade, né, para me chamar dentro da maneira que fique mais fácil para vocês. Né, esse telefone do 46, do 0008 ali, é o telefone do WhatsApp aqui da comarca, então a gente está disponível, meu e-mail também, o arroba do Instagram, e o grupo de apoio à adoção de Francisco Beltrão, né, o GA_F Beltrão, que também, né, temos pretendentes que se mobilizaram e que fizeram o grupo ser hoje uma realidade na nossa cidade. E a gente também tem várias informações, tem lives que a gente conseguiu fazer na época da pandemia, que a gente conseguia produzir um pouquinho mais de conteúdo, mas sempre que a gente consegue, a gente está colocando mais informações lá para atualizar, né, para auxiliar e para contribuir, né, na formação de vocês aí, para que vocês possam receber os filhos de vocês com bastante responsabilidade. Ficou alguma pergunta, meninas, que eu não consegui responder? Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser se manifestar, levantar a mãozinha, abrir o microfone, fiquem bem à vontade também. Não consegui localizar nenhuma pergunta que a gente não tenha falado, né? Acredito que seja isso, então eu agradeço, né, a participação de vocês. Caso eu consiga, eu vou disponibilizar a gravação desse nosso encontro. Não sei, né, não tenho muita familiaridade com a ferramenta aqui ainda, mas se possível eu vou disponibilizar isso. E, né, se vocês quiserem, né, buscar mais informações também, estou à disposição. Obrigada, gente, uma boa noite.